coração. Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos. Toca gaiteiro. Palito, Oi. como tá o coração? Tá igual leitão Palito. que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser de hora certa. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Vamos daqui a pouco não. Daqui a pouco não, a gente já está principiando a começar o Coité Cultura. Tem negócio daqui a pouco não, né? Estamos principiando aqui o Coité Cultura. A gente não é besta nem nada. Hoje é dia 5 de outubro de 2025, né? Do 5 de outubro, né? Vamos principiar o Coité Cultura de hoje. E aí já contar com a presença dos amigos já aqui no nosso Coité Cultura ao vivo, né? Estamos ao vivo para um bocado de país aí. Vamos principiar, compadre. Vamos principiar, que não somos besta nem nada, né? Somos besta nem nada. E a gente mandar aqui o link para os amigos. Vamos embora! Pois é, meus amigos, clientes do Atacadão Casa do Arroz. Olha o prêmio aqui esse ano até o dia 31 de novembro. Você que compra aqui, você vai receber seu cupom e concorrer aqui esse prêmio. Esse Fiat 0 km. Então você vem aqui, você é cliente ou não é cliente, aproveite e venha aqui no Atacadão Casa do Arroz, que está aqui para você, pode ser o ganhador desse prêmio aqui. Certo? Um atacadão mais barato da região do Cinzal. E aqui a gente está convidando vocês. Comprando aqui, vocês vão receber o cupom de acordo com a quantidade do seu valor. E você concorre a esse veículo aqui 0 km. Então a gente aqui do Coité Cultura mostrando para vocês essa belezura aqui, ó. Até o dia 31 de novembro você ainda pode vir aqui fazer suas compras e receber o cupom para ganhar, concorrer a essa máquina 0 km aí. É uma oportunidade de você ter um carro zero aqui no Atacadão Casa do Arroz. Esse é o atacadão que vende mais barato em Coité e na região do Cisal. Beleza? Então a gente aí na divulgação de notícias boas para Coité. Muito bem, vocês estão vendo aí. Venha comprar no Atacadão Casa do Arroz que você vai concorrer a esse prêmio. Tem mais prêmio, tem moto, tem ventilador, tem mais prêmios do eletrodoméstico. Eu vou mostrar para vocês aqui o interior da Atacadão Casa do Arroz. Que mais barato vende aqui na região do Cidade, viu, gente? Coité e região. Vocês que assistem o Coité Cultura, a gente estamos aí divulgando para vocês esse Atacadão Casa do Arroz. E tem esse prêmio esse ano aí. Então vocês que moram em Coité e região, venham comprar barato. E aqui um atendimento bacana, bem localizado, estacionamento. E só mostrando para vocês aqui, viu? Atacadão Casa do Arroz. Chorou, canarinho, chorou. E que um dia amanheceu, que dono não se honra do amor que já foi. Chorou, canarinho, chorou. E um dia amanheceu, que dono não se honra do amor que já foi. Daqui a pouquinho, chorou, coração, chorou, culpado de Gil, compre lá, Gil. Você vai lá e exige seu cupom, exige que tem uma moto, tem uma bicicleta, liquidificador, tem um binóculo para você olhar a lua. Ah, meu amigo, lá vende barato, Casa do Arroz, lá, é por isso que lá é lotado, né, lotado. Compadre Hilton, irmão de Beto da Pinda, velho. Vamos adiantar aqui o pessoal. Cadê os vídeos que os companheiros aí que mandam pra gente aí? Os vídeos de localização, com o Padre Gil, com o Padre Rui. O Padre Rui mandou um vídeo lá das gangorras lá do Rio São Francisco, né? Que o Padre Zacarias mandou. Quer ver isso aqui de Rio aqui? O que é isso aqui? Deixa eu ver isso aqui. Meus amigos, a partir de agora aqui, meu amigo Gil Lima tá aqui no Riachão do Joaquim, município de Riachão, mostrando aqui o centro de fisioterapia, né?
fisioterapia, é isso mesmo, né, Gil? De criança, né? Criança especial. Ele que é motorista, taxista. E tá aqui nesse momento mostrando aqui, né, que é um ambiente ambiente bom de tratamento dessas crianças especiais. E mostrando pra gente aqui, né? São os nossos amigos que viajam, você tá sempre mandando pra gente essas imagens. A gente não dá conta que aqui tão pertinho da gente tem um lugar bacana para cuidar dessas crianças, né? Os pais ficam felizes. São despesas do município, né, gente? Despesas do município. Isso é bom, né? Então o Parigil está mostrando pra gente aí um centro de fisioterapia, né? Não é isso, Gil? De tratamento de crianças especiais, adolescentes, e acompanhando por profissionais da saúde aí. Nesse momento aqui, me parece que já tem criança aqui, né, Gil? Deixa eu ver aqui. Eu vi aqui agora há pouco, criança que faz esse tratamento através de montaria de animais. Se eu não me engano, aqui pertinho tem deixa eu ver, Gil vai mostrar aqui. Ele vai mostrar aqui que tem um ambiente. Já tem criança aqui, as que precisam, né, ser tratada através de montaria de animais. E aí Gil está aí mostrando pra gente. Isso é bom, isso é bom. E mostra a preocupação das prefeituras, da prefeitura de Coité e da prefeitura de Riachão, que tem esse ambiente. Aqui tem. Então dá pra gente ver esses animais aí, né, presente para isso. Um ambiente saudável. Aqui estamos vendo esse animal aí, ó. Já é para isso. Para ser com esse tratamento de criança aqui nesse centro. Ali tá vindo aqui, ó. Aqui tá vindo aqui um rapaz aqui, um drestador, é isso? Não sei se é um drestador ou se é um médico que acompanha aí a criança. Eu vim passando aqui, vamos ver se nós conseguimos mostrar para vocês. Isso é bom, Gil. A gente agradece a Gil aí, porque pelo menos o nosso telespectador passa a saber do que está acontecendo, né, aqui na nossa região. Tem esse tratamento com criança. As crianças hoje têm um tratamento VIP, se a gente comparar para o nosso tempo, né? Vamos ver se está indo por aqui. Me parece que ele já passou por aqui. Esse filmador é fraco, né, compadre? Um filmador fraco. Deixou o cavalo, passou e a gente não viu, né, compadre? Ô, Gil, procura o cavalo aí, Gil, que tá com a criança aí, filho de Deus. Cadê o cavalo, Gil? Eu vi com a criança aí, vai ali, vai. Acompanha, vai, Gil, acompanha aí. Adiante. Ô, Chimba, é devagar demais. Olha lá. Ali vai, compadre, uma criança lá, tá vendo o tratamento aí. Deve ser um médico, uma médica lá com uma criança, um drestando o cavalo e o outro, um médico acompanhando ali. Muito bem, compadre Gil, obrigado aí, nego velho. Coité com tu. Há um trilho de facas, onde o amor vier, e ninguém tem um mapa da alma da mulher. Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar um ser maravilhoso entre a serpente. Esse subiu dele aí foi quem me tirou do ar, foi quem disse afinado, viu, Zagaria? Aí é Gilco. Olha a voz. Onde o amor vier, e ninguém tem um mapa da alma da mulher. Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar um ser maravilhoso entre a serpente. Subi, vá. Agora, deixa o pobre do Gil subiar nessa gota serena, deixa subiar. Compadre Antônio, daqui a pouco eu vou mandar um alô pro pessoal aqui. Se eu antes esquecer aqui de Antônio Oliveira, tá lá em Camaçari, mas é da Goiabeira e Panim. Goiabeira tem 1 mês e 60 dias sem cair água. Eita, vieram fazer o que, rapaz? Ô compadre, liga pra Chimba aí no ponto de taça, que Chimba liga pra Vieirinha, e aí Vieirinha liga pra Embasa, a Embasa fala com a Coelba, mas depois fala com o Mate. Porque aí, meu amigo, não tem futuro não, viu? Você tá ligado que essas coisas de Embasa é problema, né, compadre? É problema.
Não é brincadeira não, né, compadre? Esse aqui, para a gota sereia, não é assim também não. Compadre Noel chegou por cá, Noel Moraes, Zacaria tá chegando. Jonas Santana, compadre Jonas. Quem tava cantando foi Gilberto Lima, vai tomar a vaga da gente, viu? Aí é da descendente de Zé Ramalho, descendente lá da Paraíba, né? E ele traz numa melodia muito interessante. A um brilho de faca. Uma voz assim, muito redundância, né, compadre? Gilberto, muito bem, né? Jorge Soares está lá vendo a gente, Feira Santana. Marli Lúcia Fonseca da Silva, obrigado aí, comadre, pela audiência. O compadre Gil, né? O compadre Gil está precisando de acalmar a cabeça dele. Se ele pegasse violão mais 2 vezes aí, tira a gente do ar, né? O compadre Zé Albino aí de São Paulo vendo a gente. Jorge Soares, Feira Santana. Quem está aqui mais a gente é com Mariana Almeida, Nilza Santana. Ô Jonas Ramos de Santana. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre aí essa grande obra que vai acontecer aqui entre a Goiabeira e na entrada do Oitarandi aí, né, gente? Mas nessa estrada vecinais aí, depois do Parque para Goiabeira, né? Ali foi desapropriada uma fazenda quase toda. E vai ser um negócio meio... Daqui a pouco eu vou mostrar a matéria para vocês. Mas dentro dessa matéria tem uma notícia triste, né, pessoal? Triste, porque a gente fica sabendo que essa água vai voltar para a Embasa depois de todo o tratamento. Isso aí é um projeto para 2 ou 3 anos, se concluir, amém, né? Mas é um projeto bom, porque o esgotamento aí sanitário vai ser né, lapidado, vai acabar esse andor, vai tratar dessas águas aí, beleza. Mas essa água tratada volta para a Embasa. E as ruas que tiver o tratamento de rede de esgoto, se você é um exemplo, se você foi um debate hoje lá na Câmara dos Vereadores, e a gente fica informado. Se é um exemplo, se você gastar R$100, um exemplo, isso vale para todos os valores. Se depois dessa água voltar tratada para a Embasa, vai voltar para a sua torneira, para o seu consumo, e você vai pagar, um exemplo, você paga R$100 de água tratada por mês. Você vai pagar R$80 de rede de esgoto. Os R$100 que você paga para a água vir para a sua torneira, você vai pagar 100 para jogar na rede de esgoto. Então, vai ser uma obra paga pelo governo, pelo contribuinte. Essa é a tristeza que a gente fica se perguntando. Com que país é esse que a gente vive? Tanto imposto que é cobrado num país desse, e você vai pagar quase 90% do consumo da água potável, mas vai para o esgoto e você vai pagar aí em cada R$100 de... Um exemplo, né? Como tem casa que gasta menos de 2 taxas, R$100, um exemplo, R$80. Aí vai passar, quem paga 100, paga 100 da água para chegar à sua torneira, e vai pagar R$80 para você dar descarga lá na rede de esgoto, as ruas que for passado aí o tratamento da rede de esgoto. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar a matéria para vocês. A gente foi lá, visitou a área. É interessante, é grandiosa, é um tratamento, vai limpar essa água esse açude foi em 1954 que ele foi feito, que ele foi cavado por mão humana, braçal, homem que comia rapadura, né? E de lá para cá só jogou os esgotos dentro desses açudes, e está vindo aí essa engenharia aí, que esses engenheiros, esses técnicos, esses professores que estudou para essa linha aí. Meu negócio é outro. Agora, fica uma pergunta no ar. Essa água voltar para as torneiras para a gente beber, vigia um negócio assim, será que dá? Meu Jesus de Nazaré, né, rapaz? É um negócio... Cadê aquele desgraçado? Tiago! Epa, deixa Tiago quieto, porque não dá certo não, né, rapaz? Boa noite, indo bucho grande. Bucho grande tem demais. Já tem barriga grande. Bucho grande tem demais aí, né, compadre Antônio? Daqui a pouco. Jonas Santana, Quilozinga tá aí assistindo aí, mas mamãe aí no YouTube. Dê um joinha aí pra gente mandar uns alô aí, porque se não tiver também, eu não vou mandar alô, porque é falta de higiene, não tá assistindo aqui o Conjectura, né, compadre, velho? Então, Robenilton Cunha, boa noite aí, meu amigo. Tô aqui em Juazeiro, Bahia, ligado aí do Conjectura, Robenilton. Se eu não me engano, ele é de Salgadalha, Robenilton. Salgadalha, Bahia, passou a vontade de falar de Salgadalha, Robenilton. A estrada de Salgadalha tá uma gota serena, viu, compadre? Tá uma gota serena, dizia vovô. Parece que você dá a sensação que você está na Lua ou em Marte, né? As crateras que tem, quando ela foi feita, foi uma das melhores BA, pista bem feita, que foram feitas aí no governo Wagner.
Wagner, né? Foi no governo, foi muito bem feito, mas está na hora já. Já passou da hora de dar um cuidado nisso aí, mas... Então você é de Salgadalho, né, compadre? Parece que você é de Salgadalho, né? O compadre Del chegou aqui, Eliette Cunha, a mãe do compadre Vetinho, Veto Sati, a mãe de Coió, de comadre Del, de comadre Zete, né, comadre Zete? Ô Del, comadre Zete foi roubada na feira aí, não foi? Tomaram a bolsa da comadinha e tomou prejuízo. É uma gota serena mesmo, né, comadre? E bandido a lampião vivo, né, rapaz? A lampião vivo. Pra dar fim nessas bestas russas, né? Ponhou a bolsa da pobre da coitada aí. Foi embora dinheiro, foi embora celular, coisa dos meninos, chupeta, não ficou nada. Eita, furunco, né, comadre Neuza? Compadre Zacarias Cordeiro, compadrinho. Ribepolis, Sergipe, é o palco da região que está aqui hoje, na verdade. Melhor que nosso sertão baiano. Ribeiropolis. Que nome bonito do Gota Serena, né, compadre? Aí é feio, eu conheço. Ribeiropolis, Sergipe, palco da região. Tá tendo esse Bahia da gente, esse Brasil tem nome de cidade, né? Fica aí, Zacarias, fica aí, porque aqui esquentou hoje, graças a Deus, né? Tá bem desenvolvido hoje, tá até bom o mês de outubro, tá até bacana, né, comadre Neuza Santana? O compadre Alberto chegou aqui, Neuza Santana tá mais a gente. Landualdo da vontade, Landualdo era bom da ponta direita, tocava com o Badaró, vai Shakira, botou na boca da área, tocou pra Bicada, vai Bicada para ser um momento muito bom, e tropeçou, caiu, a juiz, sinal verde, morreu, não dá mais jeito. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Landualdo corria que só a besta russa, daquele tempo, os jogadores né, compadre? Robenilton Cunha, sou de Goiabeira, Goiabeira, não, compadre, Robenilton Cunha, de onde vem essa cunha no meu? O Robenilton que eu conheço lá, é Robenilton vereador, professor, que ele é Carneiro, Pinto, Simpliciano, simples, Cunha, deixa pra lá, né, compadre? Se né? Então eu preciso ter certeza, mas tá tudo certo. Goiabeira e Sagardade tá perto ali, se bater paroinho pra qualquer lugar que ficar, tá bom, né, Landualdo? Landualdo e Badaró eram os dois ponteiros direitos, né, compadre? Compadre Alberto que era na zaga, não passava nem vento, né, compadre? Vem aquela bola, compadre Alberto que era o goleiro, bicada, soltou um bicudo lá pra cá, a bola vinha assim na meia altura, e finalzinha, derradeira a bola pra terminar o jogo. A bola parecia um míssil. E aí vai com o padre Alberto com aquelas pernas, que o padre Alberto dá 2,5 metros de altura. Quando arribava os braços, arribava o travessão e abaixava pro lugar, tranquilo, né? E aí vem aquela bola lá pra cá. Naquele tempo tinha tiro livre, não era, compadre? Não era, Anualdo? Tiro livre, sai todo mundo da frente. Derradeira bola pro juiz apitar, o juiz era R$500. A derradeira bola para apitar, para terminar o jogo. Botafogo e Bahia, 0-0, e tinha 2 bodes amarrados para poder festejar. Pobrezinho do bode não tinha nada a ver, né? Tio Cheiroso, tá aí, né? Tito, quem é Tito, compadre? Quem é Cheiroso? Tito e Tito. Tio tá aí assistindo, mas mamãe, pai, todo mundo aí, Cheiroso? Tá, né? Aí vem aquela bola. Compadre Alberto da posição, gente ali na lateral, antigamente os campos de bola lotados, era o lugar da diversão do povo. Vem aquela bola de meia altura, assim, mais ou menos 1,5 metro, com o padre Alberto com o regalado, com as luvas na mão. A bola veio, pum, bateu no moinho com o padre Alberto. Bateu, ele caiu por cima, bufo. E o povo, bicada deu um burro pro vento, porque a bola não entrou, e aquela confusão, e ele lá caiu, lá ficou, e o povo aplaudindo com o padre Alberto. Com o padre Alberto caído com a bola embora, parecendo, sabe o quê? O engongo, a bola no meio das pernas. Alberto pegou o gol, pegou a bola, e corre lá que o Alberto não tá bom não. Corre lá, pega, vê o que acontece. Quando desvirou o Alberto, tá o Alberto com o olho revirado, a bola pegou no pacotinho do pobrezinho. Oi, vige, nossa, acorda que o homem vai chamar ali mãe Sussula para benzer, e o padre soprando, o pessoal com papelão, e pega o homem pelas pernas, levaram para um quartinho que tinha do lado do seu Francisco ali, e abanou e baixou o short de compadre velho, e compadre Alberto, e o pessoal, eita, poxa, que é isso, que é que faz? E tome papelão, abanando e dando água, e compadre Alberto com o rio virado, já estava dessa altura, compadre Cheiroso, já estava dessa altura, e vermelho, parecendo 2 cocos,
Aí o compadre Alberto não aguentava. Fecha essa janela aí, que rajada de vento tá doendo. Ah, meu amigo. Aí levou para aqui, para Coité, para procurar aqui um médico. Viu, compadre Beck? Foi para procurar o médico aqui, doutor Pinheiro. Doutor Pinheiro chegou aí. O que é que faz? Rapaz, ajeita aí, seu Francisco, todo mundo lá. Ajeita esse homem aí, seu, que amanhã é o casamento com o padre Alberto. Como é que ele vai casar com essa situação, rapaz? E naquele tempo, o homem e mulher casava, era virgem, todo mundo tinha que ser virgem, não podia casar ninguém, né, abraçando ninguém, né, Evandro? E doutor Pedro, o que é que eu vou fazer? Não tem, o que é que faz? E aquela inchação danada, o padre Alberto morre, não morre, porra banana, não tinha ar-condicionado. Aí já chegou o Miro chegou e disse, eu vou ajeitar aí, peraí, faz um cadinho aí, me arruma ali uns papelão, umas caixinhas de papelão e uns algodãozinhos, negócio, eu vou ajeitar aqui para o padre Alberto casar amanhã, não empatar o casamento e dá tudo certo. Aí pegaram um monte de algodão, ajeitaram ali por baixo, fizeram uma caixinha bem feitinha, amarraram por baixo, agasalhou os negocinhos tudo quietinho, Adolfo aliviando, amarrou um cordão daqui até lá e ajeitou, vestiu o terno no outro dia para casar. Oi, o compadre Alberto ficou alegre. Aí o pessoal, eita, o compadre Alberto deu certo, não está sentindo dor nenhuma, vai casar, apesar das pancadas ali e tal. E aí o pessoal na igreja, e aí, compadre Alberto, como é que tá aí? Não, tá tudo agasalhadozinho aqui. Casou com o compadre Alberto, foi foguete do mundo todo, Ave Maria do céu, acabou o baba, soltaram os bodes, e na festa, aquele negócio. Aí na lua de mel, a compadre Alberto disse para a esposa dele, no casamento, disse, eu lhe disse para você que eu era um homem respeitado, apesar de ter 20 anos de idade, fui um homem sincero, nunca abrasei, sou um homem virgem. Aí abriu o ecrã e mostrou, aí tá na caixa ainda, dentro do algodãozinho do jeito que nasceu, nunca foi mexido para nada, então não se agasalha que tá desse jeito aí. Ele não vai não! Ele vai sim, meu bicho! Ele vai casar desse jeito mesmo, né, compadre Mudi? Foi desse jeito que o compadre Alberto casou, sem ter perigoso de nada, né, compadre? Pois a peste do... Joneto! Não tem nada a ver com o Joneto, não. Mundinho do Lamba Rocha chegou aqui, o compadre Beck chegou, Vando Santana chegou, Vando é sobrinho do compadre Alberto, respeito do compadre Alberto. Zé João, Gota Serena, chegou Zé João Oliveira, compadre Landualdo, antes de eu ir lá pra matéria, Rubenilton, velho, né? Filho de quem, rapaz? De Adélia. Ah, filho de Deus. Filho de João de Adélia, mas com de Adélia, agora sim, porque lá tem outro Robenilton, né? Inclusive o Robenilton, vereador, historiador, vai vir aqui bater um papo com a gente no Coité Cultura, ou sexta-feira, de hoje a 8, né? A gente vai falar das histórias, que ele é historiador, formado nisso, ele vai contar as histórias de Goiabeira, da região, dessas polêmicas, né, Zacarias? Então é muito bem, né? Antes de eu ir lá pro negócio das empresas aí, mostrar aqui, né? Deixa eu fazer a abertura do Coité Cultura aqui, compadre João. Chegou aqui João Paulo Carneiro, Disciplina, boa noite, meu padrinho, né? Doutor Pinheiro, um grande médico, né? Foi ele quem fez aí o parto de meu nascimento. Foi por isso que tu nasceu bonito, não foi, compadre? O parto de... Ah, não só foi tudo, não. Ali fazia a fila. Né, compadre João? Compadre velho, quer dizer, ele foi quem fez o parto do meu nascimento. Eu nasci em 1943, hoje tenho mais ou menos quase 90. Rapaz, não bota a idade não, que aí desmoraliza até quem fez aí o seu pagamento, o seu registro, né, compadre velho? Ô Daguinho, eu tava conversando com o Daguinho essa semana comprando fato. Foi Daguinho? Não, foi fato não. Comprando ovo. Daguinho escolhe o ovo ponta por ponta. E ele conhece o ovo quando não é de galinha da boa, né, Daguinho? É por isso que tá forte e bonitinho assim. Mundinho do Lamba Rocha, tá por cá, o compadre Berg tá aqui, com o compadre velho. Cadê Zé João? Zé João, tem que botar Zé João pra cantar antes de eu ir lá pra história lá do Coscobel, da fábrica aqui, da usina de tratamento de esgoto, mais blend, gente. Vai ser desse jeito, você vai pagar R$100 de água tratada e você vai pagar R$80 para você botar a descarga do esgoto. Essa é a regra, essa é a lei, né? É um país desumano que o país, que os governos faz. Aí passa, polui. Esse tanque do governo ele foi feito a mão de obra em 1954, por muita gente. Celuri trabalhou, muita gente aí da Goiabeira, tio Venar, tanta gente, tio Laro, tanta gente, seu João de Raquel, muita gente trabalhou aí naquele tempo da seca, cavando aí, coisa do governo, não sei se era Getúlio Vargas, foi um Gota Serena desses aí, né?
E o que acontece? Depois de tantos anos, tanta poluição, vem um tratamento hoje, é um projeto disso para 2, 3 anos, desapropriando ali. A gente vai mostrar daqui a pouquinho lá a área para vocês, mas o triste, a gente ouviu o bate-papo na Câmara de Vereador, alegria porque vai tratar do esgoto de Coité, mas a tristeza é que quem vai pagar o preço é o povo. É o povo quem vai pagar, porque você vai pagar aí 90% do uso da água, a água tratada, que quando você der a descarga, você vai pagar. Acabei de falar aqui, é um exemplo. Se você quer pagar R$100 por mês da água que você recebe, tem uma taxa você vai pagar R$80 do esgoto. Em cada R$100 você paga 80 da descarga da água tratada que vai para o esgoto. Então, é um negócio, dá para a gente se alegrar ao mesmo tempo e entristecer, porque nós estamos em um país que o maior país de tributo do mundo é o Brasil. E a Bahia é o estado que mais tem tributo, é a Bahia. Zé João, canto ligeiro aqui para nós adiantar. Vá, Zé João, aí de Teofilândia, das Bahias, Zé João. Tem 5 anos, 60 mesmo a rede aqui no hábito, nem pra nada, né, Zé João? Inspirado hoje, tá vendo o pé? Tá inspirado hoje. Bota no grupo ali, né? É, vou botar. O cantor que contou lá do Tatu. Eu não duvido, já escuto teu sinal. De domingo na manhã, noite de domingo, eu te anuncio no centro da capital. Tu vem, vai não, tu vem, né, tu vem. Ele não vai não. Ele vai sim, vem a besta. Vem a besta é sua mãe, filho de rapariga. Essa véia, eu vou processar, essa gota serena aqui, xinga demais no meu programa e tá errado isso, viu? Muito errado. Então, aí é mentira de Dindinha, meu filho. Dindinha mente demais, as Dindinha mente demais, né? É, meu filho. Olha o bambu, vai. O programa Corte é Cultura. Badagui, Coscobeio, né, Badagui? É um negócio difícil demais, né, João, velho? Vamos adiantar aqui. É, meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Compadre João Paulo Carneiro, pera aí, assim também, né? Compadre Gilberto dizendo que só pode mostrar as imagens aqui de mãe e de pai com autorização, né? Se autorizar. Não mostre não, Gil, não mostre não, porque... Foi mole de se mostrar demais que mamãe teve 11 filhos. Eu mostração para papai para mamãe. E aí o bambu remeio aí. Foi menino igual rato, fora as horas extras, feriado. Nego padre de Losica, velho, vendo a gente aí, mas mamãe comendo a pipoquinha nas goabeiras, né, compadre? É, Robenildo aí, Robenildo Cunha, que aí, filho de compadre, tá lá no Juazeiro da Bahia, viu? Filho de compadre de compadre de Adélia aí, mas compadre Adélia, compadre João de Adélia, né, compadre João de Adélia aí, tá vendo a gente lá. Daí de Juazeiro da Bahia pros infernos não é longe não, viu? Não é muito longe não. Tem um vendaval que passa aí nessas usinas de água aí. Daqui a pouco eu vou mostrar uns barcos velhos lá que com o padre Rui tá lá numa reservatório lá, numa casinha descansando, mas os netos dele lá numa chácara lá no Rio São Francisco e pegou lá com o padre Eri e conseguiu entrar lá nos antigos barcos que fazia a transição ali dos ribeirinhos, né? É muita mentira também, né, compadre Ed? Mas a gente mostra assim mesmo, né? Compadre João Paulo Carneiro, Ramos Simpliciano, sim, compadre, o Brasil foi um país, né? É o país do futuro, como é? Desfuturado uma geração de preguiçoso, jovem, atualidade, né? Corre de trabalhar. Oh, não fale não. Fala não que daqui um dia o cara vai pagar caro por ver um cara em cima de uma escada, trocando uma lâmpada, um predeiro, você não vai achar. Vai ver se a China faz uns predeiros bons para trabalhar, porque está sendo a pior coisa hoje no mundo, é você arrumar um pedreiro, uma pessoa para dirigir um caminhão, dirigir ali uma caminhonete, trabalhar numa casa de material de construção.
ser um porteiro de uma escola, não tem mais nada, tudo é no botão, no virtual, tudo é no... Até os cachorros hoje que estão botando dentro dos muros, é de mentira, é uns cachorros para lá e para cá, vou pegar vovó. Você pensa que é um pitbull, e não é, é uns cachorros com eletrônico, quando é no muro da casa de um pobre, viu, compadre? Elaine Carneiro chegou pro carro, né, camarada Elaine? Casamento para Parabéns foi um sofrimento. Cachorro da casa de pobre é diferente, né, compadre Alberto? Viu, compadre Eli? Cachorro da casa de pobre late, né, de acordo com a fraqueza. Vem cá, vem vovó, vem vovó. É assim que ele late. Vem cá, vem vovó. Vem vovó, vem. O cabo arrupiado, aquela cachorra velha. Tudo nome de cachorro de peixe, é sereia, é baleia, é traíra, é assim, né? Mas o cachorro do rico, não. É pitbull, aqueles nomes, né? É lonço, é tchucu-tchucu, esses nomes para encambular até manequim de loja. Você passa na frente do muro, na frente de uma roça velha de um pobre, de um quintal, é uma cachorra velha empisteada, né? Cheia de cachorro a tirar. Vem, vovó, vem, vovó. Vem, gosto sereno de vovó, rapaz. Aí quando você passa no muro da casa do rico, você não vê nem a casa, aquele muro com 10 metros de altura, você só escuta o cachorro latir. Eu vou pegar o revólver, Não passa ninguém, né, filho de Deus? Bora lá, vamos lá ver o negócio lá da empresa, né? É a grande obra, viu, gente? Eu vou mostrar aqui agora para vocês a quantidade de terra que foi desapropriada. Parece que é uma usina nuclear, né? Parece que vai ser uma usina nuclear, coisa grandiosa, né? Que vai fazer esse tratamento do Tarandi, do Tarandi e o tanque do governo, né? Vai estar na mesma linha ali e essa água vai vir essa bomba, bomba, né, meu amigo? Puxar água lá do Tarandi, trazer aqui para aquelas mediações, depois jogar para Embasa. Isso não é uma bomba não, isso é uma dinamite que jogaram lá no Japão. Bora ver como é que foi lá, como é que vai ser. A gente vai acompanhando cada dia que for adiantando as coisas aí, né, vale? E a gente vai. É uma obra que não vai encambular muito, porque ela fica por debaixo do chão, né? Quem anda por debaixo do chão engonga, os políticos não gostam muito desse tipo de obra, mas é preciso fazer para Feira Santana ali. Nós temos um exemplo, né? Ali quem passa ali por fora de Feira, por São José ali para sair no contorno Salvador, você vê que cuidaram daquelas águas ali, né? Você hoje vê uns patinhos nadando lá, os passarinhos voando por cima, mergulhando. Antigamente você não via nada. Você passava dentro dos carros, era assim, todo mundo, né? Então, vamos ver como é que vai ser isso aí, né? E eu estou satisfeito também com algumas coisas. Isso mesmo. Tô aqui com a notícia também boa, né, daqui a pouco vou mostrar para vocês o novo decreto sobre a lei de cabrinos e ovinos. Eu estou criando essa azuveia aí, graças a Deus, é uma azuveia que não dá trabalho, né? Não é desinquieto, é uma azuveia aí, uns bodinhos, que eles não passam de lugar para lugar nenhum, não é enguinador com as coisas. Eu estou me adaptando a esse tipo de quero ver cachorro pegar minhas ovelhas aí. Eu treinei essas ovelhas, esses bodinhos aí. Suba, filho da peste, aí pegue minhas ovelhas aí em cima. Daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo lá do novo decreto da lei. Aí, ó, comendo a quixabeirazinha, treinado para não cair daí de cima, né? Esses são meus bodinhos aqui da Fazenda Vantania. Graças a Deus, aí, ó, no sertão aqui da Bahia. Não vou dizer a localização para vocês não quererem aprender lá do estado de vocês, né? Quiser, a aula aqui é 2222, né? E muito bem, e vamos adiantar o lado aqui, Nilson Santana, deixar esse moído aí. A gente dá um melzinho aí para os cachorros, para os bodes, para eles ficarem macios, não quebrar seca, esse tipo de coisa, né, compadre? Bora lá para a gente ver como é que vai ser lá esse coscomil desses esgotos aí. Vocês deixam a opinião de vocês, né? Depois dessa água aí para Embasa, diz aí os técnicos, diz aí os professores que estudaram para esse comportamento que essa água passa por um tratamento especial e ela volta para a sua torneira. Se você vai ter coragem de beber, o problema é seu, né? Eu não estou aqui dizendo nada, não estou aqui dizendo que não é para beber, né, que não beber. Eu aqui não tenho coragem de beber uma gota de serina, de uma aguinha dessa, depois do destino. Vai ver. Pois é, meus amigos, estamos aqui seguindo essa estrada e vamos aqui falar um pouquinho do que está acontecendo na nossa cidade, né? É sobre um tratamento de rede de esgoto que vai ser aqui. Nós
Vocês estão vendo aí já, né, o esgoto. Esse esgoto vai ser tratado aqui, né, em Conceição do Coité. Esse é o esgoto que sai da cidade. Essa água aí poluente, água com bastante interferência de não uso humano, né? Isso aí é uma rede de esgoto que sai dentro do centro da nossa cidade, que ela está descambando aqui, vai descer aqui para o açude de Tarandi, o açude Tango do Governo, né? E também para o Itarandi, onde vai receber o tratamento de rede de esgoto, um tratamento de tentar tirar aí todos os destroços dessa água, cuidar dessa água depois de já tão poluente que não está, né? E vocês estão vendo aí, esse esgoto ele vai chegar ao ponto de chegar lá no Itarandi. Então vem aqui nessas mediações, porque essa água vai ser tratada de uma forma, segundo aí as línguas ferinas, conta que essa água volta vem de volta para Embasa, e depois de um tratamento, isso aqui mais é o mesmo esgoto aí já, do outro lado aí do Tango do Governo. Esse esgoto é o mesmo, só que já está mais longe um pouco daquele primeiro que a gente mostrou. Então essa água vai ser passada por um tratamento a nível mundial, que hoje o mundo trata das águas, né? Segundo eles, vai voltar para Embasa depois de um tratamento e para vir para uso humano. Agora, se você tem coragem de deixar seus comentários aí e depois desse tratamento com tanta poluição dentro dessa água, tanto veneno, tantos destroços que caem dentro dessa água aí, como é que depois a gente vai ter a coragem de beber? Segundo aí os estudiosos, os técnicos, dizem que aqui, estamos chegando aqui perto do açude já, viu? Essa água volta para ser usada, aí vai ser bombardeada depois do tratamento e vai ser usada aí para uso humano depois aí, desse beneficiamento dessa água. Então, estamos chegando aqui perto do açude Itarandi, onde essa água vem. Pronto, aqui está o açude, ó. Todo aquele esgoto cai aqui dentro desse açude aí. Todo aquele esgoto da cidade aí, dando para ver, né? Então a gente vamos aqui caminhar aqui e mostrar para vocês aonde está acontecendo desapropriação de uma fazenda aqui, uma boa parte, para criar essa usina, para tentar limpar essa água da melhor forma, tirar todo o veneno dessa água, tirar toda a poluição. A gente vê assim bonita assim, mas essa água ela já foi proibida aqui para uso de pesca e também como aqui é o açude de Tarandi. Tem muitos moradores que vivem aqui do coentro, do alface, do tomate, enfim, e ela foi proibida há muito tempo aí já para o uso de até molhar leira aí, para, né, essa questão da hortaliça. Então ela vai passar por um tratamento agora de uma rede de esgoto, tratamento de esgoto, e depois ela vai ser bombardeada lá para Embasa para ser usada, vai vir para suas torneiras novamente e para uso humano. Aqui tá sendo vai vir um tratamento aí, a gente vai seguir até lá na fazenda onde vai acontecer aí, vai ser fabricada a usina com todos os benefícios aí para vir para essas águas aí. Vamos seguir aqui em frente, viu, gente, e mostrar para vocês aí. Aí agora vai ficar a mercê dos homens se vai aceitar ou não. Aqui, tá vendo aí, ó, acesso restrito. Essa é a fazenda, dá mais ou menos aí 1 quilômetro, talvez 1 quilômetro e poucos metros aí do açude. Aqui está sendo desapropriado. Vocês estão vendo aí, né, os fazendeiros, não sei se é a própria empresa que está aproveitando a lenha aí. A desmatação muito grande, muito sem fim de terra, não sei, parece que precisa de um espaço muito grande para poder instalar essa usina aqui. Aqui a gente já não podemos entrar aqui, né, é privado, é coisa privada, a gente vai ter que respeitar. Aqui tem algumas máquinas aqui e está fazendo a estipulação já daqui para a sede do município. Alguns trechos na estrada já cavado. E vocês estão vendo aí em fundo a quantidade de terra que está sendo desapropriada. E o Estado desapropriou. Acho que isso aqui é coisa estadual ou federal, não sei dizer. Mas
tá? Em solos baianos, em solos brasileiros, em solos municipal aqui. Aqui nós estamos entre Goiabeira e Parque de Exposições, viu? Entre Goiabeira e os Parques de Exposições. Aqui essa fazenda foi desapropriada aí. Então muita terra, precisa de um espaço bem amplo para fazer essa usina aí, para tentar limpar essa água aí, né? O ser humano é assim, ele polui tantos anos, depois vem gastar fortunas para agora tentar tirar. E na minha mente, na minha opinião, essa água não vai servir mais para ser humano beber. Eu não vou confiar. Ela pode passar dentro da usina de um redemoinho agudo, aí eu não confio. Uma vez ela poluente, para mim vai ser... Ela pode tirar os resíduos dela aí, pode tirar, ela ficar bonitinha de novo, mas não acredito mais. Mas eu também não sei, né? Eu sou matuto. E na minha opinião, eu acredito que engenheiros, governantes, esse povo aí jamais vai dar essa água para os filhos dele beber. Na minha opinião, né? Na minha opinião. Os esgotos desses que vocês acabaram de ver aí, para dizer assim, vai ficar limpa para o uso humano, é uma opinião minha. Não é quer dizer que essa população deve aceitar isso. Mas é que vocês estão vendo aí. Quantidade de caatinga que foi destruída aí. É isso que o ser humano sabe fazer, realmente é isso mesmo. Destruir tudo que há na natureza para dar conforto e luxo ao ser humano, né? Não há jeito de preservar, tudo que ele faz é para destruir. E aí vem cuidar dessas águas, tem que cuidar das águas sim, mas a prevenção era melhor do que agora depois de uma água já poluente. E essa aqui é a fazenda que foi desapropriada aí. Dá para ver de fundo aí, né? É muita coisa. Deve ser um projeto grandioso aí. E só a gente mostrando para vocês aí e acompanhando aqui, né? A gente percebe que isso aqui vai demorar um tempão para isso vir acontecer, de 3 a 4 anos, quem sabe. Obra no Brasil, sabe como é que é, né? Começa e adianta, e caminha e para, e não adianta, e fica nos escritórios, nas pandemias. Pois é, tá aí o povo na esperança, né? De que vai ser desintoxicada essa água, que é a estrada que segue aqui pro açude aí, ó. Tá a 1,5 km aí, mais ou menos, essa bomba vai sugar essa água de lá, não sei como é que vai ser não, sei que vai jogar aí, lá pra Embasa de novo, e é isso aí, Coité Cultura, trazendo para vocês aí essas informações, não é de minha conta, mas o povo precisa saber. Muito bem, muito bem. Pois é, né, compadre Zelinho aí, mas compadre Chimba, será que dá pra gente, né, compadre Jaime, chegou o compadre Jaime. Compadre Gilberto, fique da sua, ninguém se mete com isso, aí é uma coisa que precisa, né, tratar dessas águas, esse esgoto aí, né. Aí é a veia de esgoto mais forte de Coité, que ele sai da Pampulha, aí passa ali pelas mediações do Novo Gás, Ligue Gás, e descamba aí, atravessa aí a Pampulha todinha, aí sai do outro lado da pista, passa no tango do governo, aí pipoca lá pro outro lado, sai no Itarandi, e essas águas vão ser tratadas aí, né? Vai ter, né, Chimba? Adianta, vamos adiantar. E dizem que essa água volta para... Dizem não, o projeto é esse. Volta para a Embasa de novo, tratada. E o bom é que você vai pagar em cada R$100 de água potável, você vai pagar 80 de esgoto. Se o rede de esgoto passar na sua rua, vai ser mapeado e é 90% o valor do esgoto da água tratada. Ou seja, se você paga R$100 para a água tratada para vir para as suas torneiras, você vai pagar R$80 para você dar descarga lá na sua rede de esgoto. Esse é o preço. Essa obra está lá hoje foi discussão, teve discussão lá hoje na Câmara de Vereadores. Discussões não, os vereadores de oposição falando que é o governo dele que está fazendo, aí governo federal, governo estadual e também governo municipal, tem o dedo do governo municipal. Então eles lá falando sobre isso. E o que mais me chamou a atenção é que é esse preço. Então, que nem o vereador Lindo falou, é um negócio interessante. Vai se gastar 54 milhões. Obra no Brasil fala de bilhões, não é negócio de real, não é bilhões de dólares, né? E quem vai pagar com isso é o povo, porque se você vai pagar
90% do valor da água potável da sua torneira. Você vai pagar na rede de esgoto, quem vai pagar é o povo. Nas ruas que passar o esgotamento, né? O centro ali vai pagar um preço caro. Então, uma outra questão, eu não tenho capacidade, estou falando de eu aqui, não estou condenando aí os conhecimentos de técnicos, de professores, de universidade que estudou, que vai usar esse produto para limpar essa água voltar para as torneiras, para uso humano de novo. Eu não tenho assim capacidade de ficar confortável, tomar um gole dessa água depois dela limpinha aí, né? Tu é doido, é um negócio muito difícil, né, compadre? Mas eu não posso empatar nada, né? A Coelba disse que está certo, Chimba. Tu é doido, a Coelba está certa mesmo, né? Aí a rede de esgoto, esse Coscobel aí, vocês estão vendo, né? E esse é o açude de Tarandi aí, né? Que vai uma água tão bonita, um mar de água. E aí foi proibido molhar leira de coentro, de alface, de quiabo, de tudo. Há muito tempo que foi proibido. E aí a gente vê lá, eu vi lá muita gente, as pessoas vivem disso aí, né? Eu vi lá muita leira lá em torno desse povoado aí. Mas eu também não estou dizendo que é molhado com essas águas aí, né? Segundo o povo, eles compram água para molhar a leira, porque é a sobrevivência deles. Então, já que vai tratar isso aí, já nesse caso aí eu fico mais confortável. Mas para uso humano, uma rede de esgoto dessa, depois dizer assim, vai para as torneiras, eu sinceramente não vejo muito confortável fazer um cafezinho aí, né, pai? Pois é, Zelinho! Aí, Zelinho, muito sem fim aí, essa fazenda foi desapropriada aí. A coisa é gigantesca, a coisa é uma obra muito grande, né? E tomara que antes do mundo se acabar dê certo, né? Porque esse açude aí, segundo lá o vereador urbano do sindicato, na sua fala, ele disse que esse açude aí foi cavado em 1954 até o finalzinho de 1955. Então ele passa de 70 anos e aí com a cidade foi crescendo, né? As pessoas foram jogando os esgotos dentro das ruas. Antigamente 90% ou mais as casas tinha fossa em seus quintal, né? E não ia assim 100% do esgoto para dentro dos riachos. Mas aí foram aprendendo a jogar no calçamento. E aí vocês estão vendo aí. Então foi desapropriado aí. Vocês quiserem curiar lá um dia, só vai descer depois do Parque de Exposição, sentido a Goiabeira. Lá tem as placas de indicação. Durante o dia vocês não passam, só passa lá final de semana, no domingo, porque até o sábado é interditado, aí depois do parque não passa veículo de comunicação, nem veículo sem asa, viu? É norma da lei lá, que estão cavando aí uma rede aí para tribulação, que dá para ficar um homem em pé dentro. É um canudo de água, muitos grandes coisados aí, viu, pessoal? Eu fui lá resistir e vou acompanhar, né? Vou acompanhar, porque senão a gente não tem futuro, tem que acompanhar para mostrar para o povo, né, compadre Zacarias? Zacarias, né, compadre? Colocar, como é que é? Semente de moringa, que fica 100% potável. Tu é doido, a moringa, entendi, compadre, mas a moringa morre antes de nascer. Isso aí, rapaz, essa água, eu não acredito, eu sou franco a dizer, voltei a dizer, eu sou franco a dizer do fundo do meu coração. Eu não tenho capacidade de entender com a água dessa, ela vai voltar para uso humano, ela pode ficar clara, como diz um dia, como dizia vovó, clara que nem a lua, mas eu não me conformo, não. Mas... meu filho, olha o bambu, no programa Corte é Cultura. O negócio é assim mesmo. Aí é feio, eu conheço. É feia, a coisa é feia, né, compadre, velho? Bora deixar isso pra lá, essa conversa ripisada. Já mostrei aí todo o percurso, né? A gente vai acompanhando lá, né, Zacarias? Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui já paga esgoto em Feira Santana, né? Que cuida compadre, é isso mesmo. Não, Zacarias, de pagar, a gente entende. A discussão lá hoje na Câmara de Vereadores é o valor. O vereador lá deu só uma posição para o público entender. É preciso o governo falar isso para o povo. O povo está todo feliz que vai tratar do esgoto, mas não está sabendo dessa taxa. Como é que você vai pagar R$100 da água que vai vir para a sua casa, que a Embasa vai jogar na sua casa? Você paga hoje R$100. E em cada R$100 você vai pagar R$80 do esgoto. Quer dizer, você vai pagar R$180 mensal pelo uso dos R$100 da metragem cúbica
E a metade cubra, diziam os meteorologistas do mercado. Pronto. E aí? A fortuna. Então vai ser um negócio, vai limpar o esgoto que foi o próprio Estado que sujou, que não cuidou, e quem vai pagar é os pobrezinhos do contribuinte, né? Não tem futuro não. Chorou, Canarinho, chorou. Que foi, Marcelo? Que Marcelo quer falar aqui? Marcelo está com um recado aqui. Fale, prefeito. Eu não sei falar. Se eu soubesse falar, eu falava. Mas quem fala é você, que é letrado, né, Zacarias? Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu quero aqui, de forma muito clara e transparente, esclarecer a toda a população sobre os acontecimentos envolvendo o Instituto Mais Visão. Como prefeito, eu tenho a responsabilidade de cumprir a lei e de zelar pela ordem administrativa do nosso município. A prefeitura tem o dever de zelar pela segurança e pela qualidade dos serviços que são oferecidos à nossa comunidade. Quando o Instituto solicitou o alvará, surgiram diversas dúvidas sérias quanto à sua estrutura, se realmente possuía os equipamentos adequados para os exames que estavam anunciando, se havia pessoal técnico qualificado para executar esses procedimentos e se a instituição tinha condições plenas de garantir o atendimento seguro à população. Essas informações não ficaram claras para a nossa gestão e por essa razão não foi possível, de forma responsável, liberar o alvará naquele momento. Posteriormente, a Justiça determinou, por meio de mandato de segurança, a liberação do alvará. Cumpri a decisão judicial de imediato porque eu tenho respeito absoluto pelas instituições. Mas é importante destacar, cumprir a ordem judicial não eliminou e nem elimina as dúvidas técnicas que permanecem quanto ao funcionamento do Instituto. Agora, o que eu não posso aceitar é a forma agressiva e desrespeitosa com que o Instituto se dirigiu à minha pessoa e, consequentemente, ao cargo de prefeito que eu represento. Críticas administrativas são naturais e fazem parte da democracia. Isso é natural. O que não é aceitável são agressões verbais e ataques pessoais, principalmente partindo de uma pessoa que grava um vídeo dirigindo sem cinto de segurança, contrariando todas as normas básicas de segurança ao dirigir. Se esse cidadão, que representa o Instituto, não zela pela sua vida, será que vai zelar pela saúde da população de Coité? Fica aqui esse questionamento, que corrobora ainda mais a decisão que tomamos ao não conceder o alvará no primeiro momento. Eu quero deixar claro para toda a população de Coité que a Prefeitura não é contra o atendimento de saúde, muito pelo contrário. Tudo que for feito para melhorar a vida das pessoas, a vida da nossa população, terá sempre o nosso apoio. Mas isso precisa ser feito com responsabilidade, dentro da lei e, acima de tudo, com respeito. Portanto, eu reafirmo aqui o meu compromisso de agir sempre com seriedade, respeitando as instituições, cumprindo as decisões judiciais e defendendo a dignidade do povo de Coité. O que eu peço apenas é o respeito, o mesmo respeito que nós tratamos todos, porque a nossa cidade merece ser tratada com seriedade e não com agressões ou intimidações. Um forte abraço e um excelente domingo a todos vocês. Muito bem, só que hoje já é segunda, né? Pazelinho, Zelinho, a mensagem para Zelinho, PT é assim mesmo, né? Vai se aproximando esse ano que vem, as eleições, né? E já querendo se aparecer. Hoje lá, sobre as discussões, o pessoal da oposição contra Marcelo, feliz por conta dessa obra, e a gente fica alegre, né? Vai tratar de uma rede de esgoto, uma coisa séria mesmo, mas agora foi o que os vereadores lá, Ariel, o líder de Neus, os outros falaram para a oposição, que o governo faça, porque é 20 anos de PT na Bahia, e essas obras nunca acontecem, né? A obra de Juazeirinho, a Coité, a pista, prometeu e tchau, não apareceu. Goiabeira, as máquinas começou a bulir lá no ano passado, no ano de eleição de deputado, largou lá, não terminou, e a gente fica triste, né? Fica triste porque o governo sabe da necessidade. Agora há pouco, eu não estou aqui fazendo politicagem não, mas eu tenho que defender minha cidade. Agora há pouco aí, a estapação de buraco aí de Serrinha para Coité, chegou ali em Bandiaçu, no Cajueiro, pulou, as máquinas parou ali, pulou o Coité, foi fazer depois de Retirolândia. Pelo amor de Deus, compadinho, né, compadre Jerome? Pelo amor de Nosso Senhor Jesus Cristo, não faça uma desgraça dessa também não, né? Então, meu filho, olha o bambu, vai. É isso que a gente, né, é isso que a gente também tem o que falar, a obrigação se Coité é oposição ao governo, é um direito, uma prerrogativa do prefeito, de quem vai matar porque Marcelo é contra o governo do estado. Vão botar uma cancela para não passar nada do estado para dentro da cidade de Coité? Que é isso? Que negócio é esse aí? Então como é que vem tapando os buracos? Já não é um trabalho lá, essas coisas todas. Aí chega ali no Cajueiro, parou as máquinas aí passa Coité. Aí chega de Retirolândia para lá, faz. Pelo amor de Deus, aí não tem jeito não, né?
Aí tem que falar, nós somos coitenses, nós temos... E Coité, o imposto, nós pagamos imposto, do mesmo jeito que Retirolândia paga. São Domingo, nada contra eles, é a sorte deles ter Barrocas, foi beneficiado, muito bem, né? Aqui São Domingo, aí pula Coité nas ruínas, nas coisas difíceis. Temos que falar, né, compadre? O ano que vem tem voto, viu? O ano que vem vão querer voto, e aí vai começar agora essa correria de obras, né? Porque essa é a realidade, né? Era bom que o povo brasileiro acabasse a paixão por político, certos políticos, a maioria. O povo brasileiro se unisse em si, não dividisse. O povo brasileiro é um divisor. Quando você divide, você não multiplica, você não soma. Você divide, o povo é dividido. Está vendo que o furunco não está dando certo e você, por paixão partidária, né, por paixão, por uma ideologia, eu só voto nisso aqui. Fica nessa coisa aí. A gente vê hoje os jovens de 20 anos, essa turma aí não tem mais paixão política muito não, né? O pessoal aí votaram em 2012 aí, na propaganda lá do ex-prefeito do passado aí, de 2012, o jovem foi todo mundo para lá, viu a promessa que era o mel e o vinho na terra, né? Com esse novo governo de 2012, o jovem foi todo mundo. Pronto, os jovens foram para lá, caíram na conversa, foram. Quando foi na eleição agora, já votaram, os jovens já não estão lá mais com paixão não. Já votaram em Marcelo e votaram bem votado. Então assim, os jovens têm uma visão diferente da minha geração. A minha geração não tem mais, é uma geração ultrapassada com relação a essa visão. Só voto em fulano, só voto em fulano. É uma ilusão, é um erro nosso. A gente tem que votar em um candidato que realmente olhe, né? A gente da direita, em 2014, votamos em um candidato a presidente da República, Aécio Neves. Todo mundo lembra, disputou com Dilma Rousseff. Depois das eleições, que ele perdeu as eleições, o Brasil escancarou lá a vida dele lá, houve um negócio de uns aviões lá, um negócio, um dinheiro, uma coisa. Nunca mais a direita falou de Aécio Neves, nunca mais. A direita do Brasil, é por isso que a gente fala da direita nesse sentido. Nunca mais a direita propagou o nome de Aécio Neves. Vamos apostar em outro, entendeu? Mas o povo da esquerda não. O povo da esquerda estão aí há 20 anos, no poder, e a gente tem que falar certas coisas. Aí vem ali com a melhoria das estradas, chega ali para cá de Bandiaçu, as máquinas param, voa, vai para Retirolândia e deixa a gente aqui. E outra, Jerônimo, você foi bem votado aqui em Coité, muito bem votado. Você e seus candidatos da sua mesa redonda. Então não era para fazer isso com Coité não, né? Então, nesse sentido, agora está anunciando essas obras, diz que vai anunciar aí um pacotaço de obras. E foi essa a discussão lá na Câmara dos Vereadores, hoje, dos vereadores de situação e de oposição. Que esse pacotão não fique nas promessas, né, de todo ano, que faça, que a gente tira o chapéu. Se você fizer, a gente tira o chapéu e a gente realmente bate palma. Mas agora é preciso sair das promessas e que as coisas aconteçam. E é o direito de Marcelo, se ele entende que para conseguir algo com o governo é obrigado a se render, se vender, que essa é o modelo do Brasil. Se o prefeito não se render, não se vender a um opositor governador, ele tranca tudo. Mas Marcelo está dando certo a sua gestão aqui, sem se render a certo tipo de comportamento com o governo do Estado. É como o Marcelo disse, o governo sabe da necessidade que tem Coité, e não desfazendo das outras cidades, mas Coité é uma cidade, é uma das maiores da região. Aí pula Coité aqui, ali no Cajueiro, e vai para Retirolândia, de lá descamba. Então, vamos ver como é que vai ser, né? Né, Zelinho? Vamos ver como é que vai ser aí na próxima votação aí. Sozinho.
Atacadão Casa do Arroz. Olha o prêmio aqui esse ano até o dia 31 de novembro. Você que compra aqui, você vai receber seu cupom e concorrer aqui esse prêmio, esse Fiat 0 km. Então você vem aqui, você é cliente ou não é cliente, aproveite e venha aqui no Atacadão Casa do Arroz, que está aqui para você, pode ser o ganhador desse prêmio aqui. Certo? Um atacadão mais barato da região do Cisal. E aqui a gente está convidando vocês. Comprando aqui, vocês vão receber o cupom de acordo com a quantidade do seu valor. E você concorre a esse veículo aqui 0 km. Então a gente aqui do Coité Cultura mostrando para vocês essa belezura aqui, ó. Até o dia 31 de novembro você ainda pode vir aqui fazer suas compras e receber o cupom para ganhar, concorrer a essa máquina 0 km aí. É uma oportunidade de você ter um carro zero aqui no Atacadão Casa do Arroz. Esse é o atacadão que vende mais barato em Coité e na região do Cisal. Beleza? Então a gente aí na divulgação de notícias boas para Coité. Muito bem, vocês estão vendo aí. Venha comprar no Atacadão Casa do Arroz que você vai concorrer a esse prêmio. Tem mais prêmios, tem moto, tem ventilador, tem mais prêmios do eletrodoméstico. Eu vou mostrar para vocês aqui o interior da Atacadão Casa do Arroz, que mais barato vende aqui na região do Cidade, viu gente? Coité e região. Vocês que assistem o Coité Cultura, a gente estamos aí divulgando para vocês esse Atacadão Casa do Arroz, e tem esse prêmio esse ano aí. Então vocês que moram em Coité e região, venham comprar barato. E aqui um atendimento bacana, bem localizado, estacionamento. E só mostrando pra vocês aqui, viu? Atacadão Casa do Arroz. Vai cortar a sandália do homem, filhinho. Corte. Olha, vocês prestem atenção aí, foi o que ele fez. Pegou a sandália do próprio, ponhou do chão e pediu pra ele cortar. Ele não viu. Ele não sabe, viu, compadre? Ô, Cardozinho. Demi, aí, ó. Uma pombaiada aí, pegou a sandália dele no chão aí, ó. Ele não viu. É Demi, tá demente, Demi, aí, ó. Corta aí. Ele não viu, não. Ele tá achando que tá fazendo um favor pro rapaz aí, que tá com uma faca. Né, compadre Cardozinho? Demi, quando descobriu. Vamos ver a reação aí do cara. Corta os cabelos, divide no meio aí. Sim. A faca tá amolada, viu? Olha. Pronto, corta outro pedaço aí. Se vingar dessa sandália peba, paraguaia. Pronto, me dê minha faca, até logo. Obrigado por ter cortado. Ele agora vai perceber que a sandália era dele. Ache ruim se quiser, né? É isso mesmo, compadre. Tu deixou eu cortar, quem vai saber, filho? Vaiana dessa custa uns 40 reais, mais ou menos. Ô, desgraça, né, velho? Tem dia que o negócio é pra pegar fogo, né, Demi? Ficou escobeu. Compadre. Você que pegou seu dinheiro todinho e investiu numa merda dessa. Vixe. Você que anda com um carro cheio de bateria de caminhão, fonte, mesa de som, 100 metros de cabo, 1 quilômetro de cabo para carregar a bateria. Você é muito burro. Você é muito burro. Você tem que sofrer mesmo de manhã com as baterias descarregadas. Quer ser DJ, ó, é? DJ de pancadão. Tenha vergonha, rapaz. Isso é um dinheiro perdido, rapaz. Nunca mais tu recupera esse prejuízo na tua vida. Antes de eu tocar esse sambinha aí pra combate Nativa Barreto, aí tá assistindo a gente aí na rua João Mateus de Souza, Açudim, morei muito aí, comadre. Morei muito aí, mas minha avó, mas minha mãe aí, Tete Luzica.
Rua João Mateus de Souza, sentido aí, perto já na subida aí do Caíque, né? A derradeira rua aí. Aí eu no sofrimento, no tempo que não tinha calçamento, nós jogava aguda ali, vovó fazia uns cafezinhos com beiju naquele tempo, né? Rapaz, Rua João Mateus. Esse cara vai admitir, viu? Vai admitir nos infernos, diabo! Rua João Mateus de Souza, comadre Nativa Barreto, bora ver aqui nosso sambinha aqui para oferecer para compadre Jaime aí, compadre Zacarias, né, compadre Zé João e também compadre Alberto Mateus, bora! Me de viagem passei em Barreiro, me de viagem passei em Barreiro. Sou eu, Manuel de Isaías, e a ida levei tristeza, na volta trouxe alegria. Manuel me deu uma carreira que até hoje durei. Tu não faz como um passarinho que fez um ninho e voou. E eu fiquei sozinho, sem o teu carinho, sem o teu amor. Tu não faz como um passarinho que fez um ninho e voou. E eu fiquei sozinho, sem o teu carinho, sem o teu amor. Ninho Santana, o Coscopião do Forró. Me de viagem passei em Barreiro, me de viagem passei em Barreiro. Sou eu, Manuel de Isaías, na ida levei tristeza, na volta trouxe alegria. Manuel me deu uma carreira que até hoje durei. Tu não faz como um passarinho que fez um ninho e eu fiquei sozinho, sem o teu carinho, sem o teu amor. Tu não faz como um passarinho que fez um ninho e voou. É ao vivo. E eu fiquei sozinho, sem o teu carinho, sem o teu amor. Muito bem, cadê aqui o compadre Gil, tá vendo a gente, compadre Ademir Véia aí, tá vendo a gente aí, mas Cardozinho da Bahia tá lá, né? Ele comeu uma galinha ontem, muito boa, foi esse Cardozinho, não sei onde esse homem acha tanta galinha para comer no final de semana, né? Aí manda as fotos pra mim, me tirando, desapontando, né? Mandando aquelas galinhas assadas e tal e coisa. Ademir, pensa em Ademir, ele, um homem namorador, um homem namorador, né? E ele me perguntou, Padre Ninho Santana, eu estou indeciso com as mulheres do mundo. Me dê opinião aí, compadre, que tipo de mulher é que eu posso adquirir para um casamento? Eu falei, compadre Cardozinho, casamento é que nem rolo de fumo. Os primeiros cigarros, beleza, depois o cara fuma o resto para não perder o dinheiro, dizia vovô, né, compadre? O compadre Devan Silva, né, Leosmar Ramos. Eu disse, Cardozinho, só tem 2 tipos de mulher, viu, compadre? Só tem 2 tipos de mulher no mundo. Que para você guardar na gajola e não esquecer os 2 tipos de mulher que tem no mundo. Você pode escolher uma das duas, né, Leosmar? É aquela que o homem está calmo, né? É aquela que acalma o homem quando o homem está nervoso. E a outra é aquela que deixa o homem nervoso quando está calmo. Então, não tem muito o que correr, né? Só tem 2 tipos de mulher, que é essa aí, né? É a que deixa o homem calmo quando ele está nervoso e a que deixa o homem nervoso quando está calmo. Então não tem muito o que fazer, né? Escolha qualquer gota serena aí e nega, padre, que aí dá tudo certo. Você vai... meu filho, olha o bambu, vai. Padre. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Eu só sei Deus dizer é que não foi feito para viver sozinho, nem o homem, nem a mulher. Está dito na escritura sagrada lá, não é bom que o homem viva só, incluiu a mulher no meio. Porque se fosse para viver só, Deus não tinha feito Adão e Eva. Tinha feito Adão e Ivo, né? Ou só Adão, ou só Eva, pronto, para não ter acasalamento, para não ter
né, prosperidade, mas então não dá certo, só vive só se não tiver jeito, né? Às vezes não dá jeito mesmo, né? Cardozinho não dá sorte, não, compadre? Dá sorte, Cardozinho dá sorte, Cardozinho aqui não quer. Cardozinho é mulher bonita atrás de Cardozinho. Hoje as mulheres estão brigando de faca, principalmente um bonito desse aí, né, compadre Jaime? Menino bonito, menino bem escolarizado, todo aprumadinho. Eu falo a verdade, se eu fosse a mulher, eu queria um homem desse pra mim, né? Se eu fosse. Mas ele deu azar porque eu tô numa linha que não... Se eu ver, eu acho que eu tenho ele aqui, né, pai Jaime? Eu acho que eu tenho ele aqui, pobrezinho de Cardozinho. Tá numa paixão, né? Ele diz que toda noite sonha com uma paixão e ele não sabe onde é que tá essa mulher que ele sonha. Eu digo, é difícil, né, pai? É difícil. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho Cardozinho aqui, que ele mandou um vídeo pra mim todo bonito, todo aprumado. Eu digo, Cardoso, manda que eu vou divulgando aqui. Bota seu nome numa rifa aqui no bingo, vê se sai esse casamento uma hora aí. Até pobre Zé da Rede tá triste com isso, né, mano? Tem dias que eu vou acordar querendo menos, tem dias que você acorda me querendo mais, tem dias que você só dá 10%, eu te completo com 90%, tô todo em paz. Cansado é isso, tem briga sempre, vem na ponta da lei, só me dá minha frente. Mas eu te amo, as meninas, e aí? Eu te amo, vence. Tá liberado a contar de mau humor, mas não um dia o outro não pode ser amor. Se um decide é só conversar, só pra proibir de terminar. Nesse mundo aí você por mim, mas são feliz, também tem, e às vezes são dois redondos, tô tomando capari, não terminar. Tu acha ele feio, já? Zacarias, eu não acho não, eu acho ele bonitinho assim. Dá pra vender tomate tranquilo, né, Vale? Dá pra vender um tomatezinho de gracinha, dá. Mas eu respeito aí, né? O compadre aqui tá dizendo que ele é bonito, né? Ele é bonito, tá dizendo que ele é bonito. Aí é feio, eu conheço. Quem conhece aí é Demi, mas compadre Jaime, né, compadre Zelinho? Ele diz que a voz do homem, né, não gosta da... às vezes é o homem que não gosta da fruta. Ele gosta de fruta, Zelinho. Ele gosta de abacaxi, jaca, mamão, Humberto Ego, o que ele achar pela frente, ele tá junto aí, né, compadre? Ô Cardozinho, gota serena, cadê? Daqui a pouquinho, se eu mostrar aqui, antes de eu botar aqui o forrozeiro aqui pra tocar, meu amigo Valdemo aí de Feira de Santana. Nós está aí assistindo o Coité Cultura também e vai tocar daqui a pouquinho. Se eu mostrar aqui, rapaz, lá as embarcações do Rio São Francisco, que o padre Rui Gota Serena, velho. Rui lá, foi lá passar um feriado lá com as filhas lá. As filhas de Rui moram lá, né? Tem chácara, fazenda, plantação de algodão, esses negócios. Ele entrou lá numa área reservada lá e mostrou lá a Gota Serena dos barcos, que viu com o Bazelinho, os barcos que carregou os nutridos do tempo da pesca lá, dos ribeirinhas, né? Cadê, Rui? Deixa eu ver. Meu amigo Nil Santana, estou aqui do lado de Petrolina, no Rio São Francisco, mostrando aqui a você as ruínas das embarcações antigas que fazia a travessia de Pirapora, Juazeiro, Sou caipira, Pirapora. Vou pegar ali mais outras embarcações que tem ali para você ver a antiguidade, que hoje só está servindo de visitação na inauguração da nova orla de Petrolina. Coisa linda aqui de se ver, viu? Quando você vem aqui em Petrolina, Juazeiro, venha conhecer essa área. Sim, claro. Adiante. Vou aqui nessa outra parte aqui, vou subir nelas ali e delas vou mostrar outras que estão ali mais próximas. Adiante. Coisa muito antiga, mas bonita de se ver, olha lá. Sim. Meu nome ali é BIM 303 Pirapora. Saí de Pirapora, vim aqui para Juazeiro da Bahia. 40, né, mais ou menos. Pegando ela aqui pela lateral, nas margens do rio, né? Onde tem aqui um bocado de árvores. Frescura total aqui, viu? Aqui não tem calor não, aqui é fresco. O lugar de morar é aqui, não tem ar-condicionado. Melhor do que isso aqui embaixo, viu? Coisa espetacular, meu nobre. Estou mostrando aqui a lateral, né? Aí a beira do rio. Mas vou dar uma subida ali nas embarcações para ver se eu pego alguma coisa melhor. Sim. Já estou em cima aqui, meu nobre. Olha aí como era. Parecendo uma piscina, né, Nil?
Rapaz, a bicha é grande demais, meu irmão. Tem mais de 50 metros aqui, viu? Aí ela dá uma circulada aqui pra você dar uma olhada. Vai já. Olha, os atracadores como ela. Rapaz, aqui o bicho era seguro, viu? Olha, os cabos de aço. Amarrava, meu irmão, não tem ninguém que levasse não. O rio podia estar na força que tivesse, tava preso. Olha pra isso aí, olha. Conta catraca aí. Rapaz. Navio antigo aí, né? Olha. E bagaceira. Quer uma dessa aí, Nil? Vou levar pra você, fazer uma piscina em casa. Boa toda, meu irmão. Oxi, você bota aí em cima do doblô, vem aqui buscar você no doblô, rapidinho tá em Coité, meu irmão. Muito obrigado, muito obrigado. Olha aqui a outra, ó, são duas aqui do mesmo lado, ó. Uma dessas duas dá pra você levar, fazer uma piscina boa retada aí, viu? Aqui nem água tem pra isso. Rapaz, olha o riozão aí, ó. São Francisco Velho. Olha lá as outras lá de longe, ó. Eita, rapaz, é muita embarcação, viu, Nil? Tá desativado aí, né, velho. Mano? Tu é doido, bicho. Olha, isso aí tem mais de... Tem 100 anos isso aqui, viu, Ninho? Essas coisas aqui. Rapaz, isso é antiga demais. Rapaz. Tu é louco, meu irmão. Eita, mundo velho que tem Deixa eu ver se eu subo aqui. Suba. Pra pegar... Vai morrer afogado aí. Colocar melhor. Você não sabe nadar. Olha. Olha. A cada uma dessa aí é uma vaca, né? Compadre Rui. É lindo demais, meu irmão. Tu é doido. Tá encalhado aí, né? Olha só. Galera ali pescando, ó. E ali atrás era o porto, ou é ainda, não sei se é o antigo, se é ainda funciona. Olha só. Olha lá a ponte lá, tá vendo? Ali é Juazeiro, lá do outro lado. Certo. Eu tô do lado de Petrolina, ali é Juazeiro. Ah, você tá do lado de Olha Petrolina. a ponte lá, a divisa. Certo. Sim. Do lado de cá é Petrolina. Bonito demais, viu, Pedra? Venha dar um giro aqui, conhecer. Isso é cultura, viu, meu irmão? Sim, sim. Isso é cultura. Valeu, compadre Rui Carlos, tá lá curtindo na Paraíba, né? Passou a ponte, nas margens do São Francisco nasceu a beleza. Muito bem, deve ter aí uns 80, 100 anos aí, né, compadre Jaime? Compadre Zacarias, o pessoal tá assistindo a gente aí, compadre Rui tá lá. Ele tá indo pra lá direto, se aposentou, pega o veículo, vai pra Petrolina lá, montar as meninas dele lá, os netinhos. Véi é véi, né, pai? Véi só fica perto dos netos, não tem pra onde correr, né, pai? Meu filho, olha o bambu, vai. Né, compadre? É assim mesmo. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É os netinhos dele. Boa noite, indo bucha grande. Compadre, deixa pra lá. Cadê Valdêmio aqui? Cadê? Acabou com a menino rei, tanto creche aqui nesse Coité Cultura. Bora, Valdêmio aí, Valdêmio rei dos teclados aí, Feira Santana, amigo de Cardozinho, amigo de Nino Santana. E aí a gente já tá aqui com o vídeo dele também para participar aqui do Coité Cultura. E a gente tá preocupado divulgar os nossos, entendeu, pai Jaime? Cadê? Vamos, canta aí, ligeirinho, adiante. Você faz me beber, enquanto a gente está na cama, e você conta que me ama. Eu disse que tudo aquilo é meu, e você faz me beber, eu não aqui com negócio, e eu fico curioso, porque você me prometeu. Vou vem pra nossa casa, a gente até pra fazer o que
Perguntando, meu bem, sinto o coração vazio, nem assim andar de si, sabe cantar também. Muito bom, né, Carlãozinho da Bahia aí, compadre aí, muito bom, muito bom, muito bom. No próximo programa a gente continua aí, passando aí o seu disco aqui no Coité Cultura. Compadre, vou fechar com o velho do Forró Bodó, Coité Cultura, daqui a pouquinho. Compadre Jaime, compadre Jaime, um dos melhores jogadores do Bahia, né, compadre? Foi diagnosticado com câncer. Meu Deus, mas rapaz, deixa de conversa, compadre. Foi ontem que eu assisti o Bahia ontem contra o Flamengo. Rapaz, os caras jovens. Qual é o nome do jogador aí, compadre Jaime? Qual é o nome do jogador? Everton Ribeiro. Rapaz, deixa de conversa, Everton Ribeiro. Ah, meu Deus do céu. Vige, rapaz, que tá essa doença terrível, né? Jaime, ainda bem que foi detectado em tempo, né? Ele é jovem. Deus abençoe, que possa ser que consiga, né, ter... Mas ele estava jogando ontem, não foi? Jogando ontem, eu assisti o jogo do Vitória, do Bahia contra o Flamengo ontem, aqui na Fonte Nova. E ele estava jogando, por sinal, saiu no finalzinho do segundo tempo, né? Rapaz, é lamentável, né? É lamentável, essa doença é terrível. A medicina ainda não conseguiu ainda uma cura, né? Se conseguiu, está lá escondido para eles, ninguém sabe. Ou muitos dizem que já tem cura, mas eles não têm interesse. O mundo maior não tem interesse em curar, quer dinheiro, quer o procedimento, quer o gasto, quer o pobre do paciente gastando, né? Segundo as maus línguas, eu não sei de muita coisa não. O que foi, Vicente? Morreu o microfone. Eu vagabundo. Ladrão sem vergonha, velho safado. Onde é que a rádio que você tá? Onde é a rádio? Sim. Eu quero saber, eu quero saber a rádio que você tá, André. E agora foi pego roubando o microfone. Cabra safado. Tome vergonha na sua cara, velho sem vergonha. Você não tem vergonha não de meter no posto que não é seu. Sair, tomar o microfone, seu velho safado. Seu filho de uma puta. Filho da puta é você, seu filho cabrito. Respeite, seu filho da peste. Coisa bonita. Respeita a polícia, que o velho é polícia, pelo menos, né, Tila Zica? Pelo menos respeite o velho, a idade do velho, né, compadre? Pois rapaz, foi feita já a cirurgia hoje, foi, compadre Jaime? Na tireoide, entendi. É uma coisa, talvez seja um negócio fácil de resolver, viu, Jaime? Já foi detectado, já foi feita a cirurgia aí, talvez tenha a recuperação rápida aí, talvez ele não pague um preço muito caro, né? Então, muito bem, obrigado aí, compadre Jaime, pela informação, né? E a gente pede que Deus ajude, que dê certo para ele e outros, e muitos que estão aí no leito dos hospitais tratando dessa doença infeliz e de outras, mas essa é a mais preocupante, que é uma doença quando diagnosticada, o paciente já recebe essa notícia. Se ele não tiver fortaleza na mente dele, chamar por Deus, ele desaba. Ainda mais esse vírus dessas células malignas desenvolve, né? Mas ele tem recurso, né? Se depender disso, ele tem recurso, ele tem a medicina do lado dele, está em boas mãos, né? É de Deus também que o homem prospere, que possa, né, pagar sua cirurgia, um tratamento mais rápido, que não fique no corredor da espera, né? E possa ser que ele venha, Deus abençoe, que ele vai ter sua recuperação. Muito bem, Coité Cultura, né, compadre velho? Vamos fechar aqui com o velho de Forró Bodó e a gente promete voltar aí na quarta-feira com vocês. Até mais!